Olá a todos, estamos iniciando hoje o nosso segundo módulo do curso de Numerologia Cabalística e esta será a nossa terceira aula. Para facilitar, inclusive, eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o que é necessário para se desenvolver o estudo numerológico, algumas considerações que devem ser feitas. E aí eu vou dar uma pausa, eu vou postar a segunda parte do vídeo, onde nós vamos efetivamente fazer os cálculos. Assim, nesse período, vocês têm tempo, aqueles que ainda não se prepararam, de providenciar o que nós vamos precisar. Então, nós vamos precisar da apostila azul, o volume 1 do curso de Numerologia Cabalística, certo? Que está inciso já como anexo no primeiro módulo, que vocês já devem ter baixado. Nós vamos precisar da planilha, que também está anexo lá no primeiro módulo, que vocês já devem ter baixado, impressa, certo? Porque essa planilha nós vamos precisar preencher ela. Aqueles que desejarem podem usar uma calculadora, apesar que são contas simples, mas às vezes, se a pessoa quiser, vamos precisar de uma caneta e vamos precisar de papel para ir desenvolvendo alguma anotação, alguma coisa. Aqueles que quiserem podem anotar na própria apostila também, certo? E nós vamos seguir o passo a passo do que está na apostila. Então, a apostila, vocês vão reparar que já tem todos os cálculos, inclusive explicados como se executa, tudo certinho. Então, basta ir acompanhando a apostila, qualquer anotação façam a parte ou na própria apostila a critério de vocês, certo? Então, iniciando esta primeira parte da primeira aula do segundo módulo, nós vamos primeiro entender o que é necessário para se desenvolver o estudo numerológico cabalístico pessoal. Nós vamos precisar da data de nascimento da pessoa e do nome dado à pessoa ao nascer, o nome de registro, certo? O que é o nome de registro? É o nome que consta exatamente como está na certidão de nascimento da pessoa, correto? Independente se os pais queriam dar um nome diferente e o cartório registrou errado, se houverem erros, inclusive de grafismo, quando foi escrito o nome na certidão, o nome que nós vamos considerar no estudo numerológico pessoal será o nome que consta na certidão, com as mesmas acentuações, com os mesmos erros ortográficos e até escrito na forma errada, certo? Eu tenho um exemplo de uma cliente, isso é real, que ela se chama Silene. Os pais queriam colocar Silene, só que por algum motivo, quando foram registrar no cartório, escreveram errado, eles também não conferiram, não sei o que aconteceu, e ficou constando Sirene na certidão de nascimento dela. Então, no estudo numerológico dela, foi considerado o nome que consta na certidão, Sirene. Aí, nas outras análises, que nós vamos ver posteriormente, se considerou o nome que ela utiliza, que é Silene, certo? Se o nome dos documentos, identidade, carteira de motorista, RG, estiverem diferentes da certidão, não importa, nós vamos usar o nome que consta na certidão. Isso é muito importante porque qualquer erro nesses dados vai invalidar completamente o estudo, certo? O estudo fica totalmente inutilizável, porque se preenchermos errados os dados do nome da pessoa, todas as vibrações e os números que nós vamos obter vão ser totalmente discrepantes do que é a realidade da pessoa. Outro detalhe muito importante, certo? De vocês que pretendem seguir a carreira de numerólogo, que vão desenvolver estudos pessoais, inclusive para outras pessoas, tudo, é muito importante entender esses critérios. E um detalhe que às vezes é raríssimo, certo? Mas pode acontecer. Há casos de pessoas, e eu já me deparei com isso não só uma vez, que possuem mais do que 2 registros. Então, o que acontece? A pessoa, ao nascer, recebeu um nome, que foi dado pelos pais, e depois, futuramente, foi adotada, ou por algum motivo,
teve um novo registro civil onde se obteve um novo nome, certo? Nesses casos, nós temos que levar em conta os dois nomes. Porém, independente do nome que tenha vindo depois, a vibração principal dessa pessoa, a principal influência que vai ser exercida sobre essa pessoa será sempre o nome que foi dado ao nascer. Esse é outro conceito importante que eu gosto de frisar, porque a maioria das pessoas fala o nome de batismo. Como eu já havia dito anteriormente, no primeiro módulo, a numerologia não está ligada a religião nenhuma, a nenhuma crença, a nenhum conceito, certo? A numerologia é uma ciência e todos, independente da sua crença, do seu credo, da sua religião, pode desenvolver seu estudo, aliás, devem desenvolver o seu estudo numerológico para que se orientem na sua vida, certo? E nem todas as religiões têm o princípio do sacramento do batismo, e mesmo independente da religião, muitas pessoas por algum motivo não foram batizadas, correto? Então, vamos mudar esse conceito, vamos considerar nome de nascimento, ou seja, o nome dado à pessoa e registrado quando ela nasceu. Perfeito? O segundo detalhe é a data de nascimento. O que é a data de nascimento? É outro ponto que temos que tomar muito cuidado. É a data que realmente a pessoa nasceu. É a data, o dia, mês e ano que ela realmente veio à luz da vida. Existem casos, principalmente de registros em cartórios mais antigos, ainda acontece às vezes em alguns lugares no interior do Brasil, do cartório registrar a data de nascimento da pessoa como o dia em que os pais vão no cartório lavrar o registro da certidão de nascimento. Esta não é a data de nascimento. A data de nascimento é a data que realmente a pessoa nasceu. É a data na qual ela veio ao mundo. Correto? Muito importante, eu friso muito isso, por quê? Porque qualquer preenchimento errado de um desses valores, ou de uma letra, falta de um acento, de qualquer coisa, vai inutilizar o mapa ou vai tornar o mapa totalmente impreciso, que não vai ter nenhuma função correta para a pessoa, certo? Então este é o primeiro ponto que nós vamos utilizar. Agora em seguida nós vamos falar o seguinte: como que é feita a associação, certo? Isso também é muito importante se entender, porque depois lá na frente vocês vão precisar saber desse conceito, e é por isso que eu falei que é importante já se gravasse, apesar de ser maçante aquele primeiro módulo, que é praticamente só teoria, mas que se gravasse os conceitos de lá, porque vão servir de base daqui para frente. A partir de agora, nós vamos efetivamente começar a construir o estudo numerológico pessoal, nós vamos desenvolver os cálculos que são necessários na próxima parte dessa aula, e em seguida, nas outras aulas, nós vamos começar a processar esse estudo, certo? Então, como é feita a associação? As letras serão associadas a números, conforme consta aqui na nossa tabela, que essa tabela de dados, inclusive, ela está na página, deixa eu confirmar aqui para vocês, 36 da apostila, certo? Então, nós temos duas tabelas. A primeira tabela é a tabela de equivalência que se refere às letras, que é esta tabela aqui, correto? Aonde cada letra do nosso alfabeto recebe um valor numérico de acordo com a sua associação no alfabeto hebraico, como já vimos no primeiro módulo. Então, as letras A, I, J, Q e Y possuem um valor 1. As letras B, K e R possuem um valor numérico 2. C, G, L e S possuem um valor numérico 3. D, M e T, valor numérico 4. E, H e N,
valor numérico 5. U, V, W, X e C cedilha, valor numérico 6. O e Z, valor numérico 7. F e P, valor numérico 8. Detalhe muito importante que deve ser gravado: o C cedilha tem valor diferente do C, e não se considera o C cedilha como um C acrescido de nenhum símbolo, correto? Então nós temos o C valendo 3 e o C cedilha valendo 6. Na segunda tabela, que consta na mesma página, e é muito importante que vocês tenham sempre essa tabela em mãos na hora de efetuar os cálculos, correto? É a tabela que se refere aos símbolos, sinais ou acentuações. Então nós temos aqui, dependendo do símbolo ou sinal utilizado, ele vai somar valor à letra ou vai multiplicar valor à letra. Ou seja, o valor numérico que nós temos na tabela anterior, na tabela 1, vai ser somado ou multiplicado pelo valor do símbolo ou acentuação que esteja sobre a letra. Então, no caso, o apóstrofo ou o acento grave soma 2. A crase e o trema multiplica por 2 o valor numérico. O tio soma 3. O acento circunflexo e a bolinha acrescem 7. Então, como que funciona? Vamos imaginar o seguinte: no nome João, quando nós temos o nome João, o A vale 1, certo? O valor numérico do A. O tio, ele soma 3. Então, no caso do nome João, o A vai ter o valor 1 mais 3. Então, a vibração do A com o tio equivale ao número 4, certo? A vibração 4. Como que nós consideramos essa alteração? E como nós vamos saber o que altera ou não altera o valor numérico da letra? Vocês devem lembrar que na primeira aula, no primeiro módulo, eu falei que a associação do nosso alfabeto latino ao alfabeto hebraico é feita pela entonação da letra, certo? Então, sempre que um símbolo, um acento, qualquer coisa que se componha com a letra altere a sua entonação, nós consideramos uma mudança de valor, um acréscimo no valor ou multiplicação no valor da letra de acordo com o seu acento ou símbolo que conste na letra, certo? Então, no caso João, por exemplo, se nós tirarmos o tio da letra A, vai se falar Joal. Ao colocar o tio, fica João, certo? Então, nós mudamos a entonação, consequentemente, nós mudamos o valor numérico da letra. Este é um dos motivos que pontos, traços, tudo que estiver entre as letras não se considera e não altera o valor numérico da letra, com exceção do apóstrofo. O apóstrofo, na língua portuguesa, ele é um símbolo de supressão, como quando nós falamos da água e quando nós falamos d'água, né? De apóstrofo A. Então, nesse caso, o símbolo está entre as letras e altera a entonação da palavra, correto? Então, dessa forma, ele altera o valor. Quando consideramos um nome, nós vamos considerar o nome completo da pessoa, como já falamos exatamente como está na certidão de nascimento. Porém, complementos do nome não entram no valor, não entram no cálculo. É o caso, por exemplo, Júnior, Neto, Filho, certo? Então, por exemplo, a pessoa se chama João Paulo de Andrade. O nome dele é João Paulo de Andrade. Se ele é, por exemplo, João Paulo de Andrade Neto, o neto não se considera. João Paulo de Andrade Filho,
O filho não se considera no cálculo. Nós vamos considerar somente João Paulo de Andrade. Por quê? Porque Júnior, neto, filho são entonações, são classificações. Então eu mostro que se ele é neto é porque ele recebe o nome do avô. Então demonstra a linhagem da pessoa, correto? Da mesma forma, se ele se chama Júnior, é porque o pai possui o mesmo nome, ou no caso filho, o mesmo caso, certo? Então filho, neto e júnior nunca será considerado no cálculo numerológico, e sim o nome da pessoa apenas. Já de outra forma, por exemplo, são raros casos, principalmente aqui no Brasil, mas quando leva primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? Também não é considerado. Por quê? Porque demonstra uma sequência de linhagem. Então sempre se considera o quê? O nome da pessoa, correto? A não ser que entre escrito. Então, por exemplo, João Paulo I, se este for o nome que ele carrega, o primeiro compondo um sobrenome ou um prenome, nesse caso se considera. Se for uma sequência, uma sucessão de linhagem, uma sucessão familiar, aí não se considera. Então só consideramos o quê? O que compõe o nome da pessoa, aquilo que determina uma linhagem, que determina uma classe, ou que determina uma sequência, uma sucessão familiar, não se considera, correto? Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma pessoa que tem um determinado nome, e tem um ponto, por exemplo, um P ponto, ou D, a letra D, um ponto, o ponto não é considerado porque ele não está alterando em nada a entonação da letra, correto? Então, este é o princípio. Muita gente considera de forma errada, da seguinte forma: se não altera a entonação, o que está entre as letras não faz diferença nenhuma. Não faz se não altera a entonação, correto? Se ela alterar a entonação da letra, aí ela vai ter um valor. Tudo que estiver sobre a letra vai alterar o valor da letra, ou vai se somar, ou vai multiplicar de acordo com a tabela como nós vimos. Esclarecido? Então esse é um detalhe muito importante. Desculpe. É muito importante que se grave isso, inclusive porque, vou voltar a repetir, qualquer erro no preenchimento dos dados nessa planilha, que vocês agora, quem não baixou ainda vai baixar para a segunda parte dessa primeira aula, qualquer erro no preenchimento de qualquer um dos dados aqui nessa planilha invalida completamente o estudo numerológico cabalístico da pessoa, vai ter informações totalmente erradas e vai ter que ser refeito. Então, qual que é o critério? Quando vocês forem fazer o estudo de alguém, vocês vão ter que sempre ter certeza, peço que a pessoa envie, inclusive, por escrito, corretamente, de forma bem legível e de forma que se identifique todas as letras, símbolos, tudo que constem no nome. Certo? Então, como é que nós vamos começar essa parte, próxima parte, que vai ser a parte já de vamos começar a desenvolver o cálculo e nós vamos preencher já essa planilha completa com os dados. Na apostila, vocês vão ver que tem um passo a passo e vocês vão seguir por ela. Cada cálculo está perfeitamente descrito como ele é feito, além de explicado, e nós vamos explicar aqui também, correto? Com relação a um personagem que foi criado, que se chama Ana Júlia Pereira, certo? Então, Ana Júlia Pereira não é ninguém, eu não peguei um estudo numerológico de ninguém, o nome de ninguém, nada. Eu criei esse personagem e determinei que a data de nascimento dela equivalia a ter nascido no dia 20 de maio de 1967. Essa data, inclusive, de nascimento que eu usei é a minha própria data de nascimento, correto? Então, até porque nós vamos obter alguns resultados que são interessantes aqui
e que se reforça alguns pontos que poderiam, dependendo do caso, do nome que se utilizasse, passar despercebido. Então, todos os exemplos que eu der aqui, que vocês veem na apostila, o desenvolvimento do cálculo, eu vou me referir a este personagem, Ana Júlia Pereira, nascida em 20 de maio de 1967. Claro que vocês já têm na apostila todos os cálculos referentes ao nosso personagem. Então, cada um de vocês vai começar a desenvolver o próprio estudo numerológico pessoal. Então, o que vocês vão fazer? Na próxima parte da aula, agora, quando nós começarmos, na planilha e em todos os dados, vocês vão usar o seu próprio nome de nascimento, exatamente como está na sua certidão de nascimento, com os mesmos erros, com os mesmos acentos, como foi registrado, e a sua própria data de nascimento, correto? Para desenvolver o estudo. Qualquer dúvida que tiver, vocês têm os meios de contato, já que estão na apostila, inclusive na última página da apostila aqui de vocês e de todas elas, consta os meios de contato, o meu e-mail, correto? Já foi passado a todos o meu WhatsApp e o meu Messenger. Em todo caso, eu vou reforçar aqui novamente. O meu WhatsApp ou telefone é DDD 27 99901 9017. O meu e-mail é reinaldomartins@eunc.com.br, certo? E aqueles que quiserem me chamar pelo Messenger, pode cadastrar pelo número do meu telefone ou pela minha página, pelo meu perfil no Facebook, que é Rei Garcia, basta procurar lá. Qualquer um desses canais podem ser utilizados para tirar suas dúvidas, para esclarecer, é lógico, dúvidas concretas, né, pessoal? Ninguém vai me chamar para ter uma aula particular pelo telefone ou pelo Messenger, mas todas as dúvidas necessárias vão ser esclarecidas. Podem enviar por e-mail, porque inclusive depois vocês já viram o programa do nosso curso, na última aula, e a partir de agora, à medida que forem surgindo, aí nós vamos fazendo uma aula complementar, onde todos vão sendo avisados, para se esclarecer as dúvidas e as perguntas feitas, se for o caso, correto? Então é muito importante, não fiquem com dúvidas, porque senão vocês depois vão acabar não conseguindo desenvolver, né? E o intuito é que vocês realmente aprendam a desenvolver o estudo numerológico, que vocês sejam numerólogos. Eu não quero ninguém fazendo o curso, vou ficar até decepcionado com o curso e chateado se as pessoas simplesmente, se eu estiver formando simplesmente calculistas, né, que pegam a calculadora e seguem uma receita de bolo. Isso não é o intuito, eu quero que sejam numerólogos que desenvolvam, inclusive, os seus conceitos e que acresçam a numerologia e que se tornem pessoas melhores. Então agora vamos encerrar essa primeira parte da primeira aula do segundo módulo. Não se esqueçam, baixem, quem ainda não baixou, a planilha, imprimam, que vocês vão precisar da impressa, porque nós vamos preencher tudo isso a caneta, correto? Você já separe uma caneta, papel se achar necessário, e aqueles que quiserem já deixem uma calculadora do lado para facilitar as contas. As contas são simples, né? Nós não vamos envolver números muito complexos, nem contas complexas, mas é sempre bom que se confira tudo. Como eu falei, independente se você preencher os dados certos, se você calcular errado, o mapa será inutilizado, certo? Então vamos encerrar agora esta primeira parte e vamos voltar já em seguida. Já está disponível, inclusive, o vídeo, providenciado todo o material, a apostila, inclusive, vamos seguir por ela, e nós iniciamos a segunda parte do nosso curso.